Olá, meus amigos, Rafael Kutait, da Prospect Pro. Estamos aqui para mais uma edição do ProspectCast, o podcast da Prospect Pro. Estou aqui com o Daniel Pavanelli. Fala aí, Rafa. Mais um, Dani. Bora. Tem bastante conteúdo para hoje. Uma entrevista muito bacana. A gente vai falar sobre lojas multimarcas. Vamos lá, Rafa. Vamos falar sobre cultura no mercado automotivo, né? Que eu acho que é um gargalo. E hoje estou aqui com um amigo, grande Lucas, da WL Veículos. Meu irmão, muito obrigado pela visita aí, por estar aqui com a gente, cara. Peraí. Palestrante Lucas, tá? Palestrante Lucas. Eu que agradeço o espaço aí, agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês, trocando essa ideia aqui. Vamos trocar essa experiência sobre cultura que está fazendo muito sentido no nosso dia a dia hoje. Bacana, né? E o assunto é legal porque a gente teve agora uma imersão que foi falado muito sobre cultura. Show de e bola. acho que vai dar para a gente trazer uns insights para nossa audiência aqui. Agradecer quem está assistindo a gente também. Muito obrigado você que está aqui assistindo mais esse episódio. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que assim você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho no YouTube. Exatamente. Certo, Dani? E vamos falar dos patrocinadores, Rafa? Vamos lá. Bora lá. Pessoal, um dos patrocinadores que nós temos é o Comparacar. Comparacar, o que ele faz? É um site, na verdade, de comparação de veículos, né? Ele faz um comparativo, ele pega informações de todos os anúncios que você tem no mercado e ele centraliza isso, né? Da mesma maneira que faz ali o 123 milha, né? Que ele verifica a melhor oferta dentro dos sites, ele faz isso. Não só para divulgação, para compra e venda de veículos, e também para a possibilidade de você fazer a locação. Então, para você que não quer perder tempo, para você que quer um lead muito mais qualificado, porque você encontra aquele cliente que quer um carro exatamente específico, para você que quer buscar um carro específico para o teu cliente, né? Poxa, Daniel, mas eu sou lojista. Ok, mas o teu cliente quer um carro muito específico. Joga lá, você não tem que fazer procura. Uma procura só que você faz, você consegue identificar onde é que está esse carro, seja aqui em São Paulo, seja em qualquer outro estado aí do Brasil, você consegue ter essa busca muito mais fácil. Certo, Rafa? Exatamente. O fundador é o Alan, né? Um grande abraço aí pro meu ex-patrão, um cara que me tirou de vendedor, me colocou para cuidar de BDC. Então tudo começou lá na aba, né? E eles têm mais de 1,5 milhão de ofertas. É um agregador de ofertas. E lá você consegue usar a tabela Comparacar também. Você quer ter uma referência para compra, para fazer a avaliação do carro. Então ele é um parceiro aí dos portais, né? Às vezes as pessoas acham que pode ser um concorrente, mas não é. É um parceiro, né, Dani? Ele é um parceiro. E outra, uma pessoa que é do ramo, né? Ele trabalha no ramo automotivo, ele teve o concessionário. Então, assim, é uma pessoa que está totalmente conectada com a nossa realidade, com as dores de vocês aí que são lojistas, vocês que são vendedores. Certo? Exatamente. Somos patrocinados também pelo AutoConf, que é o melhor sistema para gestão de lojas multimarcas do Brasil. Rodrigo Dalbello, um cara visionário, desenvolveu o sistema, tinha lá muita dificuldade em delegar, em realmente as coisas funcionarem sem ele. Acho que o Lucas usa lá o AutoConf também. Eu sou cliente AutoConf lá. Recomenda, Lucas? Mudou a história da nossa loja. Mandei mensagem pro Rodrigo esses dias aqui, mudou totalmente a nossa história aqui, cara. Que massa. E eles fazem a gestão completa da loja, gestão da avaliação, controle da preparação, todos os processos, melhoria de processos, gestão de leads, enfim, uma solução completa. Você que é lojista, você que é concessionário e tem uma operação de usados, chama a Raquel, chama o Peterson. Você tá vendo que já tem cliente aqui recomendando. Com certeza você vai se surpreender com a ferramenta, o sistema prático que usa a linguagem do lojista. Então não perde tempo, chama o pessoal do AutoConf. Show de bola. E para você que quer impulsionar um pouco mais o teu site, um outro patrocinador aqui do ProspectCast é o pessoal do Leadify. Do Leadify. Eu ia falar do C7. C7 é para concessionária, para você que tem concessionária. Leadify para quem é lojista. O que ele faz? Ele vai potencializar o teu site. Ele vai usar ferramentas e plataformas como se o teu site fosse um grande dealer ali no mercado. Ou seja, ele vai usar tecnologias, inteligência artificial para fazer toda a divulgação. Você quer divulgar a tua loja no final de semana, durante a noite, 24 horas por dia? Usa o Leadify que ele vai fazer isso. Você quer melhorar a qualidade do seu lead? Você quer ampliar a quantidade de leads recebidos? O Leadify faz isso. E outra, totalmente automatizado. Você faz qualquer tipo de atualização. Corrigiu o preço no teu site, ele corrige no anúncio. Tirou um veículo que foi vendido, ele já tira e para de gerar lead.
Cara, é muito mais Sensacional. facilidade, muito mais tecnologia. Você usa lá também? Não, mas é uma solução, eu vou falar pra você, cara. É uma dor que a gente tem. Então, quando o pessoal vem pro mercado e sana essa dor, assim, é sensacional. E o Aurélio, o Alfredo, ó, já gerei um lead aqui, ó. Aí, Então ó. vou passar Já o vamos contato. conectar já. Eles estavam no Canadá, Lucas, apresentando a ferramenta fora do Brasil. Então, acho que vocês vão ouvir Levando falar a ainda muito. tecnologia pra lá, hein? Exato, tanto da C7, que é uma agência aí completa, como do Leadify, grandes parceiros nossos aí. E somos patrocinados também pela Gestal do Brasil, que é a maior empresa aí certificadora de garantia para seminovos. Você que é lojista, concessionário, você pode dar 1 até 2 anos de garantia. Você pode terceirizar o pós-vendas. A Gestal é referência no Brasil, são mais de 3.000 lojas e concessionárias. Eles têm parceria com associações de marca, com montadoras, enfim. Se você quer que o teu vendedor tenha mais tempo para prospectar, para vender, chama a Gestalto que você vai se surpreender. Um abraço pro Benê, pro Jairo, Felipe Muraschi, todos os amigos da Gestalto. Galera, tá ficando dinheiro na mesa. Aproveita aí, ó, porque todas essas soluções que a gente traz para vocês são soluções viáveis. Quer rentabilizar teu negócio? Procure esses fornecedores. Certo, Exatamente, muito bom. Lucas, Bora lá? vamos nessa, cara. 14 anos de experiência aí com compra. Começou com moto, né? 9 anos aí com a loja de carro, lá em Bragança Paulista. Exatamente. Conta um pouquinho aí pra galera, pra nossa audiência. Tô muito feliz de ter você aqui com a gente. Baita conexão desde a primeira ligação. Preciso agradecer o Rodrigo Dalbello aqui por ter me indicado. Mais um lead aí, tô te devendo mais uma, Bela. Esse cara é sensacional. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. A gente considera a WL um grande case de sucesso da legal. Prospect Pro. Tô muito feliz de te receber. Fica à vontade, sinta-se em casa. Fala aí um pouquinho pra galera quem é o Lucas. A nossa primeira reunião foi sensacional, né? Cara, foi- Rafa, ó, já tô te acompanhando aqui, fica tranquilo. Vamos pular essa parte aqui, vamos pra proposta. Tá? Cara, eu vou contar É essa, verdade, então. é Eu vou verdade, contar cara. essa no Pode detalhe. Eu nunca contar. falei no podcast, cara. Quem me conhece sabe que eu sou vendedor, eu falo bastante, né? Então eu lá apresentando a empresa, projetei o portfólio, comecei a falar. Né? Aí, Danielinho, então, você não tava com o Jefferson. Nosso gerente comercial, um abraço aí, tá rouco, ele deve estar aqui com a gente, mas tá Ah, sem o Jeff é voz. sensacional, cara, Né? também, cara. E aí, eu e o Jefferson apresentando o portfólio, falando na empresa, ele falou: Rafa, desculpa te interromper, cara, eu já conheço a empresa, eu te acompanho, eu tenho uma recomendação do Rodrigo Belo, vamos partir para a parte de valores, eu quero fazer o projeto, eu tô maduro, vamos fazer. Ele me cortou, tipo assim, para de se vender. Numa boa, né? Numa boa. Não, Falei, não, ó, cara, vambora. Você deixou ele magoado, cara. Como assim não precisa? Ele me de- Para de vender. Ele me deixou emocionado de saber que eu não precisaria apresentar a empresa inteira. Então, gratidão pela legal. confiança. E obrigado, Rodrigo Dalbello, por indicar um cara sensacional como o Lucas, que é um cara que tem a cabeça aberta, que tá, hoje, a gente considera um dos maiores cases que a gente tem aqui em multimarcas, um cara que acredita na gente, tá tendo resultado, e ele fez pra empresa inteira, cara, pra ele, pros gerentes, pros vendedores. Então, baita projeto, tô muito feliz. E aí. vamos fazer o pós-venda ainda aqui um tempo. a gente vai fazer Vambora, o pós-venda, vambora. hein? Tem esse lead ainda rolando. E eu quero até reforçar isso, cara, porque assim, esse nosso mercado, né, muitas vezes é conhecido por um ou outro que pisa na bola, que faz alguma coisa errada. E, gente, existe uma comunidade aí de gente do bem. Então, para você que é lojista, que quer fazer a coisa séria, que faz um trabalho legal, se unam com pessoas que também são do bem. A gente faz muito disso, a gente fala Exatamente. dessa corrente do bem. E, cara, desde o primeiro contato que eu tive com o Lucas, eu percebi isso, né? Foi um prazer, ajudei ele ali num desenvolvimento de um trabalho. Esse cara virou palestrante para empresários ali da região dele, falando um pouquinho da história dele. Ele vai contar daqui a pouquinho. Não, o pessoal aqui é mais do que o combinado. Acho que essa é a proposta, né? A gente tava falando com o Rafa no telefone sobre o podcast, e o Rafa falou, não, eu falei, Rafa, é que eu tenho uma palestra, assim, não, peraí, tem uma palestra? Não, peraí, eu já vou ligar pro Daniel, colocou o Daniel na mesma linha, já ligou, falou, Dani, eu tenho um compromisso pra você vai falar com o Lucas, vai revisar a palestra, eu falei, caramba, não falei nada pro cara. Então, a Prospect, sim, é fazer mais que o combinado, e isso a gente sente em todas as consultorias, sente, o pessoal faz feedback, vê se o direcionamento tá legal, então é sensacional, cara. Pô, Show de cara, bola. demais, cara. Vou te Demais. falar que dia, Obrigado. hein, Dani? Vou te Ó, falar. Espero que esse dia não acabe, Daniel. Pessoal, esse elogio não é pra gente, esse elogio é pra nossa equipe, porque a gente não estaria aqui se não fosse essa equipe extraordinária que a gente tem, né? Bom, vamos falar um por um, inclusive. Vamos lá, quem faz com você lá. Ali tem é o Guilherme. Buissa, né? O Guilherme Buissa, um abraço. Eu coloquei uma frase do Buissa na palestra, cara. Ficou feliz pra caramba, cara. Quem mais que atende lá você lá do nosso time? Tem a Elaine, Elaine, atendeu né? bastante, Também um abraço pra Elaine. legal. Nossa parceira, nossa sócia no projeto de gestão. Vicente. Vicente no SDR. Faz o SDR. O pessoal adora o Vicente lá. Que cara. legal. Essa equipe sensacional que faz a Jefferson, diferença. né? O Jefferson também. Nossa, o Jefferson que faz o comercial. Cara, eu tive a Jefferson, sorte de é. conhecer esse O cara. Jefferson me ligou num sábado à tarde, tipo,
6 horas da tarde eu mandei o lead, aí eu acho que eu mandei no Insta da Prospect, já me ligou, já me prospectou, já agendou pra segunda-feira. Eu não te contei, cara. O GL tem uma história com a gente que é muito interessante, porque assim, nós atendemos ele enquanto ele era funcionário de loja, aí depois ele saiu de lá, virou gerente geral de uma concessionária, aí ele contratou a gente, então ele foi usuário, depois ele foi contratante, e aí, cara, era uma conexão muito bacana e hoje ele vende o trabalho da gente. Né, Quer dizer, quando ele fala a respeito da Prospect Pro, ele fala com muita propriedade, porque ele fala como usuário que treinou, foi treinado pela Prospect Pro, ele fala como contratante, porque ele contratou para a equipe fazer, e hoje ele é um dos nossos vendedores. Ele ali. enxerga de todas as perspectivas, vamos dizer Total, assim, né? Não, total. sensacional. O cara respira a cultura da empresa, cara. Cara, eu quero aproveitar aqui para fazer um agradecimento ao Jefferson, cara, falar que eu tô muito feliz em ter você no nosso time. Ele sabe a conexão que a gente tem. Eu falo que eu tenho reforçado para ele ali como eu gosto do trabalho que ele faz, o propósito. Ele tem pensamento de dono. Tem. Ele tem a cultura. Em muito pouco tempo, ele pegou a nossa cultura. E se a gente tá aqui para falar de cultura, Jefferson, você representa a nossa cultura. Não só o Jefferson, toda a nossa equipe, André Mori, Elaine, Buissa, todo mundo, mas o Jefferson é um cara fora da curva que em muito pouco tempo conseguiu aí se destacar e ganhar nossa confiança e resultado. Ele só pisou na bola porque arregou. Ele não falou que não vem pra cá porque você roubou tá... minha piada, velho. Ô, Jé, na boa, velho. Conversinha, piada Não, de porque roubo. lá em Bragança ele mandou bem pra caramba Na no palestra? shopping, hein, cara. Falei pra ele, Olha deu lá, feedback olha lá. pra ele depois, cara. Falei, Jefferson, que legal, cara. Você falou bem. Entonação, legal pra caramba. Falei pra ele ficou super contente. Cara, você acredita que ele não veio aqui só porque ele tá sem falar, cara? Que ele tá com a garganta travada, não consegue falar? Eu acho que ele ficou bebendo, desculpa, ele né? ficou bebendo no final de semana. Ó, entendeu? na consultoria Coisa- com o Buissa dessa semana, a gente tava falando sobre erros de um líder, né? E é não criar sucessores. E vocês aqui, de sucessor, vocês estão fazendo esse plano aí, velho. Danielzão aqui. Você viu, né? tá Você louco. viu. Mas, Boa demais, mas você sabe cara. que assim, ó, o Rafa, quando ele resolveu montar a empresa, cara, ele chegou pra mim e falou assim, cara, a gente vai montar uma empresa, mas é o seguinte, ó, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Quer dizer, ele já deu todo um norte. A gente chamava isso de DNA, que a Prospect Pro tem um DNA. E o DNA dela é o seguinte, eu vou fazer um atendimento pra você, cara, eu terminei esse atendimento, eu tenho que sair de lá e você tem que pegar aquilo que eu te passei e conseguir colocar em prática. Esse é um DNA nosso. Então, assim, todo treinamento, todo conteúdo que a gente passa tem que ser 100% aplicável, né? E a equipe segue isso. Eu fico lisonjeado e fico feliz de saber que a equipe está fazendo isso tudo na ponta, né? A gente tem vários papos. Ó, só para vocês terem uma ideia, a gente fala dessa questão da cultura da empresa, mas não dá para falar da cultura da boca para fora. Dentro da Prospect Pro, a gente reserva um dos horários, que seriam horários que o consultor estaria aplicando. A gente reúne a equipe inteira justamente para fazer essa troca. Cada um conta um pouquinho da experiência, dificuldades, facilidades que teve, ideias novas, a gente atualiza conteúdo. Então, assim, tudo que cada um vivencia em cada uma dessas pontas, uma vez por semana, a gente faz ali um brainstorming, né? Uma troca de ideias e é sempre muito rico. Eu falo que o treinamento ele tem uma riqueza que é muito legal. É uma né? troca muito legal. Se eu né, chego cara? aqui e te entrego R$100 e você me entrega R$100, vai cada um embora para casa com a mesma Exatamente. coisa. Agora, se eu chego aqui, passo um pouco de conteúdo, um pouco da minha experiência, você passa, teu conteúdo, tua experiência, vai todo mundo embora para casa muito mais rico, com muito mais informação. Então, Não, e o bacana é que, assim, quando a gente tá na consultoria, você consegue receber um exemplo que os caras estão dentro de multimarca, dentro de concessionária. Então, você consegue contextualizar, não só com dados, mas com o dia a dia de verdade mesmo. Então, cara, é diferente. Eu já fiz acompanhamento de vendas, curso de vendas, porque você vai comprar hoje, vamos dizer assim, um curso de vendas, ele é feito, vamos dizer, de uma forma genérica, que serve para varejo, sim, mais específica, alguns um pouco mais específico para serviço. Agora ali não, ali é feito sob medida mesmo. Então você tem todas as dores ali, você sabe que essa é outra questão, né? A gente tem um portfólio de técnicas Sim. que quando vem alguém, por exemplo, de outro segmento, né? Nós começamos, olha que interessante isso. Nós começamos no ramo automotivo, aí a gente ia lá, atendia um cliente que ele tinha concessionária, ele tinha uma loja multimarca, mas ele também tinha uma indústria. Ele também tinha uma imobiliária, ele também tinha uma empresa de geração de energia. Aí o que acontecia? Ele, pô, foi legal aqui, multiplica para lá. E a gente começou a fazer isso. Pega essa técnica e traduz no dia a dia do vendedor. Traduz no dia a dia dele. Então, assim,
Por exemplo, gatilho mental. A gente vai usar o gatilho mental com algumas frases para o ramo automotivo, mas vai usar o gatilho mental também para venda de imóveis, para venda de produtos, para venda de chá, para venda de nuts, né? De sementes. Cara, a gente consegue adaptar tudo Consegue isso. adaptar, né? Exatamente. É o que a gente sente na consultoria mesmo, né? É feito sob medida e é um negócio que funciona. Você desligou ali, encerrou, você consegue aplicar aquilo no mesmo dia e fica de uma forma muito clara pra gente, pra conseguir. Não fica um negócio muito distante da nossa realidade, né? Então, cara, a gente tem tido aí um resultado sensacional depois do Prospect. Eu falo, às vezes eu entro em live do Rafa e falo, cara, a Prospect mudou a nossa realidade. É porque é verdade, tô aqui pra falar mesmo. Pô, gratidão. Você não tem noção como isso vale pra gente. E eu falo que isso é o nosso salário emocional, isso é o nosso propósito de vida, é ajudar empresas, vendedores, gerentes com a nossa experiência. Isso não tem preço. Esse hoje está sendo um dia incrível. E cultura, eu acho que é algo fundamental para qualquer empresa que quer se destacar no mercado, né? Eu acho que quando a gente fala de cultura no setor automotivo, né, no mercado multimarcas, eu acho que isso é muito pouco tratado, né? A gente teve numa imersão esse final de semana, foi falado muito de cultura, né? E eu até tomei a liberdade de pegar aqui o significado, né? Para quem está assistindo a gente aqui, o que é cultura? A cultura é o conjunto de valores, crenças, normas, comportamentos e práticas compartilhadas por todos os membros de uma empresa, de uma companhia. Então, a cultura basicamente é o chefe invisível, né? É quando você não tá lá, se eu estiver na Indonésia surfando, eu sei que o Daniel vai estar na cultura, o Jefferson, o André, a Elaine, o Buissa, o Vicente. E a gente vê muitas empresas que, quando o dono não tá lá, o negócio não acontece. E aí a gente entra numa questão de contratação. Quero dar uma dica para nossa audiência, quero que você fale sobre essa questão da contratação. Já cometi erro muitas vezes, é muito difícil contratar, formar, né? A gente trabalha com treinamento, mas existe uma coisa, eu acho que na contratação, Lucas, que é inegociável, que a gente chama de fit cultural. O fit cultural do Jefferson bateu muito com o meu fit cultural. Então, assim, conectou a cultura Prospect Pro, cultura do Jefferson, teve um fit, uma conexão e deu certo. Porque a gente conseguiu encaixar isso. Não que seja fácil, Daniel. Não é desafiador, mas queria que você falasse um pouquinho para nossa audiência. Né? A gente sabe que a tua loja lá está crescendo, você vai abrir uma segunda loja agora, você é um cara de alta performance. Qual que você acha que é a importância desse fit cultural? Da gente olhar mais na contratação, se os valores, se a cultura batem com... Se existe essa conexão entre o candidato e a empresa. Óbvio que existem muitos erros, mas qual que é a importância disso na sua opinião, Lucas? Na verdade, eu acredito que ele é um assunto que é muito pouco falado em multimarcas. E quando a gente vai crescendo, você tem que se organizar, tem que buscar capacitação, vai ter que se organizar de alguma maneira, que você tem aquele dia a dia ali, tem que fazer funcionar e fazer as pessoas fazerem as coisas, né? Eu tenho uma definição, eu vi já uma definição de cultura, que além de, né, que a cultura é o gerente invisível da empresa, mas a cultura é o que as pessoas fazem quando não estão sendo supervisionadas. Nossa, fantástico. Definição de cultura. Manda essa aqui, que essa foi muito boa, Lucas. Manda aqui pra câmera aqui, essa aqui. A cultura é o que as pessoas fazem quando não estão sendo supervisionadas. E quando a gente fala sobre cultura em multimarcas, é o seguinte... Não é para preocupar ninguém. Só que assim, ó, a cultura da empresa, ela já existe. A questão é saber se você tá no domínio da sua cultura ou não. Cara, isso é... Porque ela já existe. Ela é um conjunto de hábitos. Agora, se esses hábitos, se eles são direcionados, se eles são positivos ou não, aí é questão pra gente tomar essa rédea da empresa. Porque a cultura já existe. A cultura nada mais é... Esses dias aconteceu comigo. Quando acontece um gap dentro da nossa operação sobre um time de recibo de carro, faturamento, eu sempre faço uma coisa, sempre faço aquela ação e tal. E nessa eu vi no grupo, esqueci, cara. E a gente esquece, você vê grupo de WhatsApp, esqueci. Passou 2 dias, eu fui, putz, e esse caso aqui e tal? A pessoa que é responsável fala, não, já fiz, tá feito. Você fala, putz, cara, isso é cultura, sabe? Então, são nos mínimos detalhes. A gente tem uma crença... de querer as coisas prontas, né? Você querer lá um item pronto, um checklist de cultura. E, na verdade, não. Dá para começar. Então, quando você fala sobre contratação, hoje a gente tem um manual de cultura. E, cara, o manual de cultura, o que é? Todo mundo, todo empresário tem aquela pessoa no time que você queria clonar, né, cara? Aquela pessoa que você fala, putz, se tivesse... Só que o que é isso? Vamos trazer para a realidade. É você olhar as principais qualidades daquela pessoa e falar assim, ó, isso aqui é inegociável pra gente, isso aqui é um valor inegociável. Então, você
manual de cultura. E vocês presenciaram lá, eu acho que uma forma prática para trazer aqui, né? A questão da gente vir aqui, bater esse papo aqui, é trazer para a realidade. Senão fica um negócio muito distante, né? Cultura, você pensa Google, Disney, fica muito distante. E aqui a gente trazer para cá, o dia que vocês foram no nosso workshop, né? Vocês fizeram o workshop para a gente premiou os vendedores de acordo com o manual de cultura. Nossa, é verdade, cara. É verdade. O que era aquilo lá? Nós demos 10 valores, falando assim, ó, esses valores, não, então isso tange aí o assunto de contratação, né? Falando assim, nós valorizamos isso aqui dentro. Isso é o que nós valorizamos aqui. Então é um salário emocional. E chegou lá no workshop da Prospect Pro com vocês dois, mais o Jefferson, a gente pegou, um foi o follow-up, que o cara é bom demais em follow-up, e outro é um call to action, call to action ele vai receber agora. É uma cultura que a gente tem de levar o carro para o cliente. Olha pra você ver que coisa doida, cara. Que legal, muito massa. E o pessoal foi lá e eles se destacaram nesse item da cultura e chegou lá, receberam uma homenagem lá na frente, né, no workshop, de destaque pelo defensor do item 4 da Manual de Cultura. Cara. Então, na contratação, respondendo essa pergunta, você tem um amparo ali para falar, a gente valoriza, você é organizado? A gente valoriza a organização. Então, assim, você começa a ter ali um checklist de falar, você quer crescer aqui dentro aqui? É isso que a gente valoriza. Então, fica um negócio mais palpável, porque senão fica, não, o nosso DNA é vendas, equipe comercial, então fica um negócio muito sem aquela definição. Agora, quando tem um manual de cultura, começa a funcionar muito... Cara, começa a potencializar, cara. Cara, isso é muito bacana, porque é o seguinte, eu defino a cultura como se fosse um caminho. É como se fosse uma jornada. Você tem um caminho aqui que está sendo percorrido e toda a tua equipe está aqui dentro desse caminho. A cultura, na verdade, é o seguinte, se alguém destoa desse grupo, vamos imaginar uma situação que é super corriqueira, né? Tem alguém que começa, por exemplo, a atrasar na empresa. Isso... Toda empresa tem alguém que acaba fazendo isso. Então, assim, qual que é o caminho? Qual que é a cultura? Olha, eu quero que as pessoas cumpram o horário, né? A nossa equipe tem um horário com os atendimentos. A gente tem um horário para iniciar, encerrar cada atendimento, porque senão vai encavalar um atendimento no outro. A gente tem horário para as reuniões. Quer dizer, a cultura do horário é essa. Se uma pessoa sai daqui e eu, líder, eu, gestor, não faço nada... O que eu estou falando? Eu estou falando que eu tenho a cultura do protecionismo. Exatamente. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa pessoa e corrigir. Por quê? Se eu não corrijo, olha só como você falou, a cultura está lá. Ela existe. Ela existe. A questão é se a gente está no domínio dela. Essa pessoa saiu, começou a cometer algo errado. Se eu não faço nada, é como se eu estivesse protegendo ela. Exatamente. E aqueles que estão seguindo vão falar assim, puxa, mas por que eu tenho que seguir se o outro não segue? Ou se o Então, próprio assim, líder, às vezes um gestor, um líder não segue, aí então... Aí é o seguinte, aquela pessoa que não segue, ela é a protegida e quem segue é o trouxa, infelizmente. Então, assim, o que eu preciso fazer? Cara, a regra é essa para todo mundo, né? Ninguém pode fugir. Existem alguns valores que são essenciais. Inegociáveis, né? Por exemplo, que é uma coisa que é quase um X nas costas daqui dentro da Prospect. Quase não, é um X nas costas da Prospect Pro. Cara, distrata um cliente. Você tá louco. Distrata um cliente, não tem conversa, cara. Eu não preciso nem falar pro Rafa. A pessoa vai embora na hora. Então, assim, é uma cultura. A gente tem essa preocupação de atender bem o cliente. O foco é o cliente. Entregar o resultado. Exato. Só Então, que assim, as pessoas elas produzem mais, né? Elas performam mais se elas são direcionadas sempre assim, num acordo, enfim. Então, quando você verbaliza, não espera acontecer uma primeira vez ou acontecer com alguém próximo e verbaliza que aquilo é inegociável, a pessoa vai seguir aquela direção. Cada um que tá ali dentro trabalhando, ele tá ali, é uma escolha tá ali, ele define, ele tem um sonho ali por trás daquilo, dos nossos liderados, vamos dizer assim. Então, se você dá um direcionamento para a pessoa, que separa. Também quem não tá afim, já naturalmente já sai, cara. Isso é um processo natural. A própria equipe, a pessoa acaba se expelindo ali, ela não fica, porque a cultura é muito... Quando você tem uma cultura forte, uma liderança forte, naturalmente essa pessoa não fica. Isso já aconteceu aqui internamente com a gente, né, Dani? Não é isso? A pessoa não suporta. Já teve gente que entrou e falou assim, não, cara, isso não é pra mim. Eu não consigo ir nessa linha, né? E aí tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente, cara. E assim, eu falo que o líder, né, ele tem uma responsabilidade muito grande
em vender a cultura constantemente, né? O líder é defensor da responsável cultura, né? em defender a cultura da empresa. Isso tem que ser constante, né? Não adianta não, quando entra eu falo da cultura e tchau. Isso tem que ser constante e não é só falar, né? É fazer, é você dar o exemplo, porque isso vai fortalecer cada vez mais a cultura. Eu costumo falar que a melhor forma de você vender a cultura, eu acho que tem 4 etapas que são fundamentais. Primeiro, na contratação. Quando você contrata alguém, você está falando o quê para o resto da sua equipe? Ó, é esse tipo de pessoa que eu quero esse profissional cultural. Quando eu dou um feedback positivo ou negativo, quando eu dou feedback positivo, eu falo, olha, muito bem, você está fazendo isso aqui muito bem, essa aqui é a nossa cultura. Ou não, Daniel, você não está fazendo isso muito bem, isso aqui é contra a nossa cultura. Quando eu promovo, também é uma forma muito forte de vender a cultura internamente, porque eu estou falando, olha, você está fazendo muito bem isso aqui, você tá totalmente alinhado com a cultura e ele foi promovido. Olha, se você quer também crescer aqui, siga a cultura. Siga a cultura. Exatamente. Esse é o caminho a ser seguido, Isso. né? E o contrário é o que você não pode seguir. Quando você demite, o que você está dizendo? Olha, isso aqui eu não tolero, isso aqui é fora da minha cultura. Então, acho que esses 4 pontos, até ao vivo vou falar aqui, cara, coloca, porque não coloquei isso, estava na minha cabeça. Esses 4 pontos, esses 4 momentos, você consegue realmente mostrar para a tua equipe o que é a sua cultura. E só mais um, para finalizar, Dani, eu costumo dizer que a cultura é basicamente comportamentos, atitudes que você tolera. Porque o que você. Os piores comportamentos e atitudes que você tolera. Sim. Porque dali o que você não tolera já é fora da cultura. Então a minha cultura vai até aqui. Faz sentido? Então, atitudes, os piores comportamentos e atitudes que eu tolero. Porque dali do que eu não tolero já é fora da cultura, não fica. Então, acho que isso é muito importante e a cultura tem que ser vendida constantemente pelo líder. O líder tem a responsabilidade. Não, você sempre fala isso, já fica gravado para quem te assiste, né? Que a liderança pelo exemplo, né, cara? Não é uma das formas de liderar. Olha é a única, né? Olha só, eu vou chorar, vai fazer chorar aqui, velho. Pô, Lucas. Mas e quando você faz esses acordos aí, se você também tá amarrando ali que você, não, eu sou defensor disso aqui, então você também tá exposto ali, vamos dizer. Então você vai fazer algo que tá contra o que tá escrito ali, é impossível. Então começa a criar um volume, vamos dizer assim, de todos comprarem essa ideia, aí o pessoal respira essa cultura, aí o resultado potencializa demais. E eu vou pegar um extremo aqui, cara. Se você pega, por exemplo, equipes de força tática, né, polícias mais preparadas para um combate maior, eu falo que é o seguinte, cara, você tá lá subindo um morro, uma situação ali complicada, né? A pergunta é, cara, quem tá do meu lado? Né? Quem vai subir o morro junto comigo? Porque, beleza, eu tô lá na frente. Aí eu olho pra trás, a galera já debandou. Falo, não, cara, exatamente. Quem tá comigo, tá comigo. Eu sei que a pessoa tá na minha retaguarda, vai me ajudar. Então a gente favorece muito isso dentro da empresa, né? É uma das coisas que a gente quer implantar e quer enraizar o máximo possível. Porque a gente sabe que, ó, nós estamos lidando com pessoas. Sim, exatamente. Né? E eu falei brincando aqui, mas o Jefferson, ele passou mal, ele tava com a garganta ruim, ele falou assim, Dani, desculpinha, adoraria né? estar... A famosa desculpinha, né? Não é isso? A cultura da brincadeira também tem na empresa. Ah, isso também é cultura, né? É verdade. Conta da Localiza lá, cara. Que a gente Nossa, tava na palestra. cara. Olha, a gente tava... Você já viu como que é eu e o Daniel, né? Eu tenho o dia inteiro assim. Hoje, inclusive, tá um dia bem apurado, né? E a gente nessa aqui tava um diretor lá, tal, da Localiza, assistindo, vendo ele dando risada, a gente se zoando, né? Aí ele falou, cara, vocês puderem manter esse clima, essas brincadeiras na palestra, você tá falando, pô, eu acho que isso aí vai fazer muito sentido e tal. Pô, ele foi me dar corda, Lucas. Nossa. Logo pra mim, né? Você já me conhece, né? Pô, e aí teve um momento ainda que o Daniel tava no palco, velho, e o palco cedeu. Aí eu falei, peraí, galera, vamos parar a palestra, eu vou tomar um processo trabalhista aqui, peguei uns cones, falei, eu vou finalizar, ele vai cair, vai me processar, para a palestra, velho. Nossa, a galera, isso é cultura, a gente tem esse bom humor, porque a gente trabalha muito, né, Daniel e Daniel, a gente rala bastante, mas se não tiver esse bom humor, né, acho que isso faz parte da nossa cultura mesmo, né, Daniel? É cultural, cara, é cultural. Então, assim, a gente brinca, eu tava falando lá da questão, mas, cara, o Jefferson falou, cara, eu quero estar lá. Só que hoje de manhã ele acordou e falou, meu, tô com a garganta zoada, não tô... Ele tava assim... Não vai. Eu falei, beleza, cara, eu tô lá. Então, assim, a gente tem muito dessa cultura. Às vezes alguém vai ficar doente, às vezes alguém vai ter algum problema pessoal, não vai conseguir. Cara, eu tenho que ter alguém na retaguarda que fala assim, deixa comigo. Exatamente. Porque um dia eu
posso precisar. E se o dia que eu precisar, eu sei que alguém vai me cobrir, e o dia que alguém precisar, eu vou cobrir a pessoa. Formar novos líderes, né? Isso é sensacional, cara. Cara, E quando e a gente começa a juntar, né, a unir isso aí com um processo, então, um processo bem desenhado, a gente está vivendo essa fase, né? Então, quando vocês fizeram o workshop lá, foi o nosso primeiro prêmio de cultura, a nossa primeira... agora, a segunda agora vai ser depois de um feirão que a gente vai fazer no final de agosto. Então, agora, quando você começa a juntar isso aí com um processo bem desenhado, com isso estruturado, cara, é potencializar o resultado. Então, você consegue dar uma direção e falar para a pessoa, é por aqui, tá escrito a forma de fazer, é isso que nós valorizamos. Então, é poderoso isso aí. A gente está vivendo essa fase aí e está colhendo muitos frutos. Muito bacana. Eu quero trazer à tona aqui um exemplo, uma vez, que eu vi na Salocar. Um abraço pro Kson. Som, tamo junto aí, meu parceiro. Gente boníssima. E, cara, a gente foi lá numa O Jefferson trabalhou lá há muito tempo. Ele era pupilo do Kson. Era pupilo do Pupilo? Kson. E, cara, ali existia um negócio que era muito interessante, porque era 2014, 2015, quando a gente atendeu eles. E eu lembro que, assim, era uma época onde você encontrava muito pouco a cultura de prospecção. E quando eu cheguei lá, eu vi que os caras já prospectavam. E eu falei, Rafa, a minha dificuldade lá não é pôr o cara para prospectar. É fazer o ajuste fino, porque os caras já tinham essa habilidade. E certa vez eu tava lá com os vendedores... Já tinha meta diária de prospecção. De ligação. O vendedor não ficava no showroom, ele ficava na baia ligando. Então a gente chegou lá pra treinar e falou, irmão, aqui você vai ter que me mostrar... Você tem alguma coisa a mais, você vai aprimorar o que eu já faço. E ele realmente tinha cultura, é verdade, cara. Porque quem entra depois, ele já olha ali, bom dia, bom dia, bom dia, o cara já ligando. Ele nem pergunta, é natural. Vai além, aí, cara. Eu vou te mostrar, cara. Existia uma baia, os vendedores ficavam ali meio que virados para olhar o showroom ali, a área de vendas, né? E os vendedores ali ligando. E uma vez estava lá um vendedor fazendo ligação e tal. E o Kson passou atrás. E o Kson ouviu o cara falando, esperou um pouquinho, o cara terminou e falou, ó, eu no teu lugar falaria isso, isso e isso. Vê o que você acha, tenta fazer, da próxima vez você me fala. Naquela hora eu falei assim, cara, essa é a cultura. O dono da loja faz prospecção junto com os caras. O dono da loja sugere argumentos para o vendedor usar. Agora, pergunta, entra alguém lá que não segue o processo? Não entra. Impossível. Não fica 15 dias, até porque os outros mesmos se incomodam, falam, cara, e esse aí não vai prospectar? Entendeu? Não, e a pessoa se move, a pessoa sabe. É natural acontecer e, cara, é sensacional a gente começar a olhar para isso aí. Multimarcas, é o que a gente falou, não olha para isso aí. Normalmente, quando você atinge o número de crescimento, você tem que começar a estruturar de uma outra forma, porque o processo lá na ponta ele não acontece. Então, se você começa a enxergar o que é feito, numa semana que a gente performou pra caramba, o que foi feito? Vamos olhar um raio-x, vamos fazer uma matriz de competência, né? O que o Buissa passa pra gente. Então, você começa a fazer um raio-x e fala, não, a semana que a gente performou bem, a gente fez exatamente isso aqui, pessoal. Então, ó, bom dia, beleza, ó, vamos repetir isso aqui, vamos fazer acontecer. Então, o pessoal que entra, já entra nessa cultura, cara. Não tem pra onde correr e é natural. E é leve. Pra quem veio depois, é leve. Quem tá no processo ali, existe uma mudança, existe uma resistência, mas depois, liderança na equipe comercial é isso, né? É remédio amargo, é cobrar acordos, não tem que fazer, mas você mostra pra pessoa, fala, não, isso aqui vai te fazer bem, isso aqui vai te fazer conquistar os seus sonhos. Então, vamos respirar dessa forma aqui, essa cultura, porque aí o resultado é bom para todo mundo, cara. Não tem pra onde correr. Lucas, você falou um negócio que é muito doido, cara. É muito bacana, porque assim, liderar é justamente isso. É estabelecer acordos e cobrar os acordos que foram feitos. Quer dizer, não tem como você sair cobrando uma pessoa que você não fez nenhum alinhamento. Não tem como você exigir alguma coisa que você não orientou, não ensinou. Agora, a partir do momento que você orienta, ensina e a pessoa não segue, você combinou com ela, estabeleceu um acordo que ela tinha que fazer aquilo, ela não fez. Aí você vai ajudar, você vai desenvolver, você vai dar feedback, mas existe um prazo, chega uma hora que não dá. Por exemplo, a gente teve uma dificuldade muito grande de formar uma área comercial, porque a minha régua é muito alta. Sim. Os meus clientes me zoavam, Lucas. Vou abrir uma coisa que eu nunca falei, pô, você é treinador e a tua área comercial, e você que vende, né? E eu falava, cara, eu coloquei um gerente aqui, né? E o André Mori, grande abraço, foi o primeiro gerente que deu certo aqui, um cara que pegou o processo, tá indo super bem.
né? Um cara que me complementa, me ensina muito. Jefferson também tá indo super bem, né? E tem uma questão que às vezes é complicado pra gente ampliar a nossa área comercial, porque, cara, você conhece muito bem nossa metodologia, né, Lucas? Sim, De novo, você é um dos sim. maiores cases que a gente tem em multimarcas. E assim, é muito difícil pra mim, é contra a minha cultura, ter algum gerente comercial aqui que não prospecta, que não faz. Como é que eu posso aceitar? Se eu faço, você sabe que tudo que eu ensino eu faço. Como é que eu posso aceitar que um gerente comercial esteja aqui dentro, não faça prospecção, não faça follow-up, não organize a carteira? Eu me sinto ofendido. As pessoas, nossa, o Rafael tá bravo. Não é bravo, cara. Eu tenho uma cultura, um método que fez chegar onde eu cheguei. Eu era vendedor de carro, hoje eu tenho uma empresa, não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho um resultado. Claro. Eu não posso aceitar um gerente comercial ou um SDR nosso que não faz follow-up, ou que não faz prospecção, ou que não tem organização na carteira. Isso é cultura, isso é inegociável pra gente. Não é isso, Dani? Exatamente, exatamente. Normalmente, multimarcas, o fundador, o diretor, ele vai crescendo até um certo ponto e num certo ponto ele tem uma dificuldade de replicar aquele trabalho dele, de entender, desmistificar o que ele fez para chegar até ali, porque é DNA, vendas, o cara é vendedor, sabe fazer, só que não consegue desmistificar isso aí e replicar aquilo, né? Ensinar para as pessoas. Então, assim, quando você fala, a gente está falando sobre a liderança, né? A maior dificuldade do gestor comercial são realmente fazer acordos e cobrar acordos. E o Bernardinho fala uma coisa que é sensacional, cara. Ele fala que, assim, para a equipe, né? A equipe dele de vôlei, né? Fala assim, ó, vocês vieram até aqui, vocês decidiram ser a seleção de voleibol. Agora, assim, já que vocês decidiram ser a nossa seleção, já que vocês se comprometeram a vir aqui e treinar X horas por dia com tal método, com tal técnica, a minha responsabilidade aqui é cobrar esse acordo. E é o que ele faz, cara. Cara, você falou de um cara que eu admiro muito, meu. O Bernardinho, ele é fantástico. Disciplina. E eu lembro que ele... uma vez eu vi um podcast que ele falava alguma coisa muito... não sei se foi o mesmo ou se foi parecido. Mas ele falava assim, cara... Você se comprometeu a fazer aquilo, você fez aquilo, você teve aquela postura que eu esperava que você tivesse em campo e não deu certo, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Agora, a gente estabeleceu um acordo, você entrou na quadra, não fez aquilo que a gente combinou, cara, é um acordo, a responsabilidade é sua. Então, ele tem muito disso, né? De puxar para si. Isso é muito bacana. Ô, Lucas, eu tava anotando o que você falou, desculpa, Dani, né? Que liderar é você fazer acordos e cobrar acordos. Eu acho que é muito sobre isso e você alinha isso na contratação. Eu tenho muito, porque trabalhar na Prospect Plan não é para qualquer um, essa que é a verdade. A gente tem um turnover, as pessoas que ficam muito tempo, mas não é para entrar um integrante novo, a gente tem, né, Dani? A verdade é essa. A nossa régua é alta, a nossa cultura é forte, depois do que a gente aprendeu. E aí, assim, quando tem alguma divergência do acordo na entrevista, eu sou o primeiro a falar, Dani, mas eu te avisei. A gente combinou. Claro, clareza, tem clareza na contratação. Você não é obrigado a estar aqui. Se você não consegue seguir isso aqui, eu te ajudo a arrumar emprego em outro lugar. Só não fique aqui querendo ir contra a cultura, porque aí eu falo que a galera fala, pô, o Rafa fica bravo, tal. Não é esse Rafael que eu conheci. Cara, realmente, não seguir a cultura, pra mim, eu me sinto ofendido. E eu percebo que o Dani, porque a nossa cultura é cultura, ele cara. também, ele me diz, Rafa, acontecendo isso aqui, cara, eu não vou aceitar. Indignado, né? Fica indignado, cara. Exatamente. Não, eu quero comentar uma coisa que, assim, é muito interessante. Desde o começo da empresa, a gente fala dessa cultura dentro da Prospect Pro, que é uma cultura do feedback. Sim. Né? E, cara, me veio à mente isso agora, né? Quando a empresa começou, o Rafael virou para mim e falou assim, cara, você precisa entender o meu jeito e a gente precisa replicar isso. E eu fiquei muito tempo ouvindo a ligação do Rafa e tal. Hoje, quando a gente estava voltando de São José dos Campos, a gente foi para um evento lá com o Santander, com o Web Motors e a Alvesp, o pessoal da Alvesp, gente boníssima, né? Ó, abraço aí para todos. Marcelo Cruz, da Alvesp, Fábio Sari lá do Santander e o Caio da Web Motors, o pessoal muito bacana. Pô, aproveitar e valorizar o trabalho que o Marcelo Cruz está fazendo na Alvesp, no Sindialto, né? Conseguindo muitas conquistas aí pro segmento. Se você é lojista e ainda não se associou à Alvesp, entre em contato, tem muito benefício. Né? Hoje a gente esteve lá em São José dos Campos, fizemos uma palestra lá, um evento muito bacana, o Roadshow. Entre em contato que se a gente não se unir, né? Se a classe de multimarcas hoje não se unir, a gente não chega em lugar nenhum. E o Marcelo está conseguindo, até me arrepia, conquistas incríveis em Brasília, melhorando leis, conseguindo benefícios. Então, eu acompanho o Marcelo lá, você vê o cara com o governador, então o cara tá. Chique. E ele lançou uma mentoria agora para donos de loja
que é fantástica. Se você não conhece ainda, chama lá, que é uma mentoria prática, que ele vai mostrar o caminho que ele percorreu para chegar onde ele chegou hoje, a Aira Carangos, que é a loja que ele é lojista, que é um sucesso aí. Né? Um abraço para Marildo Cruz também, nosso parceiro, trabalhou comigo lá na Via Mar, um cara que é o gerente geral lá na Aira Carangos, que é um cara fora da curva, vale a pena você ir lá visitar e conhecer. Vamos marcar um dia, Vamos conectar com então um abraço pro Alcides, pro Marcelo Cruz aí, parabéns, Marcelão, pelo trabalho, porque assim, eu falei hoje até na palestra, o Marcelo, ele é um cara de sucesso, a loja dele tá indo muito bem, ele não precisaria pegar esse BO de ser presidente da Alvesp, do Sindialto, de fazer mentoria, ele não quer faz somar, né? Ele quer somar, ele quer trazer, cara, você vê a energia dele, né? No olho dele, ele quer, cara, tô cansado, eu preciso ajudar, né? Então, Marcelo, parabéns pelo trabalho que você faz, tanto na Alvesp como a mentoria que você desenvolveu. Ó, lembra que eu falei da corrente do bem? Essa galera toda que a gente falou exatamente isso, é da corrente do bem. Mas só para concluir o que eu comecei a falar. A gente tava voltando e, cara, de São José dos Campos para cá, dá 1h20, 1h30 mais ou menos, e a gente veio conversando e tal. Chegou um determinado momento, eu falei, o Rafa virou para mim e falou assim, poxa, mas você tá ligando para os clientes, fazendo isso e aquilo? Eu falei assim, Rafa, faz tempo que você não calibra a minha ligação, cara. Eu falei, eu vou fazer algumas ligações aqui, eu queria teu feedback. Nossa, e aí eu comecei a fazer algumas ligações, cara, e o Rafa, faz assim, faz assado, faz assado. Então, assim, uma das culturas que a gente tem dentro da Prospect Pro é a cultura do feedback. Se a gente fala que a Prospect Pro tem que ser uma empresa inovadora, tem que estar sempre um passo à frente do mercado, como que a gente pode fazer isso se a gente não melhora internamente? Se a gente... Quando a pessoa chega num patamar que fala, não preciso mais aprender, cara, esquece, isso daí já tá morto. E eu vou pegar um gancho, que é o que a gente tá vivendo hoje lá, sobre cultura, sobre feedback, que assim, normalmente não é o que trouxe uma empresa, um empresário até onde ele está hoje que vai levar ele pro próximo nível. Perfeito, então assim, antes a gente tinha uma cultura de prospecção que o meu time é muito closer mesmo, fechador, o pessoal é um time comercial. Um abraço aí para todo o nosso time. O pessoal é sensacional mesmo, tá comigo há muito tempo. Estamos numa jornada aí de crescimento. Super humilde, né, cara? Nossa, pessoal. Vibe, a palestra geral, eu falei, nossa, que galera, gente. Bom, um abraço para toda a equipe da WL aí. Então, como a gente tem que se adaptar e essa cultura de feedback, porque assim, a gente escuta a prospecção e faz uma análise junto também, e o nosso time, a gente viveu isso, está vivendo isso, era muito assim, vem pra loja, e prospectava a pessoa dessa forma. E hoje a gente entende que a nossa missão não é vender o carro para o cliente, é ajudar o cliente a comprar o melhor carro, com a melhor proposta, Então, era muito assim, vem que eu vou fazer o melhor negócio. Realmente, a intenção era fazer o melhor negócio. Sempre foi, sempre vai ser. Só que hoje a gente pede para eles perguntarem, faz esse feedback, é uma cultura dentro da empresa, faz essa análise de oratória, de contexto do que ele está falando com o cliente ali e fala assim, eu quero mais pergunta, eu quero que você pergunte mais e tem o respaldo da Prospect, porque é só ligar para o Buissa lá e alinhar, que ele vai na mesma página, ele faz na mesma maneira e fala assim, eu quero que vocês perguntem mais, quero que vocês liguem e perguntem. Me dá aí 3 características que são inegociáveis para você na compra de um carro. Me fala o que é essencial para você comprar um carro. Então, isso é pergunta poderosa, porque antes, é o que vocês falam, abria a concessionária e tinha 15 pessoas dentro da concessionária. Hoje em dia, cara, o nosso mercado mudou. Então, a gente tem que se adaptar. Então, não é o que trouxe até aqui que vai levar para o próximo nível, cara. A gente tem que se adaptando e essa cultura de feedback aí você consegue estar mais próximo. Então, esse diretor que passava e escutava a prospecção, escutava o vendedor, está anos-luz na frente, porque a gente tem que realmente mudar o direcionamento das coisas e a nossa equipe aí só colhe bons frutos. É um acordo que é bom para os dois lados. É esse acordo. Fala assim, tudo bem, é um pouco invasivo, sim, mas, cara, a gente tá aqui, tô ouvindo o seu áudio aqui. Tô aqui para te ajudar, tô ouvindo o seu áudio aqui. Faz isso, isso e isso. Cara, o pessoal faz e dá um resultado melhor. A taxa de conversão já sobe. Então, assim, são acordos complexo da gente cobrar no dia a dia, porque a inteligência emocional ali é lidar com não e 90% é não, só que às vezes o não é para o vendedor, né? O que tem que ficar claro, o não é o não para o produto, é o não para a oferta, é o não porque você não conseguiu acessar aquela dor. A gente tem conseguido, só para trazer um dado aqui sobre isso, porque
A intenção aqui também, a principal intenção aqui é somar com quem tá ouvindo, trocar essa experiência. Tá sobrando pra mim, eu tô anotando muita coisa. Desculpa aqui, porque eu tô anotando conta. Cara, a gente consegue, tem lá uma etapa na pipeline do CRM que fala do não responde. Então a gente fez uma ação um tempo atrás e falou assim, não, vamos fazer esse tipo de pergunta para não responder, porque é normal do nosso mercado. Esse cliente que não respondeu mais. Aí tinha vendedor que jogava lá no perdido. Eu falei, não, perdido por quê? Ele já comprou? Não, se ele não comprou, essa é do Rafa. Se ele não comprou, cara, ele vai comprar ainda então. Então a gente mantém a prospecção, mantém o follow-up com ele aqui. O Rafa toda hora fala, tô no follow-up com você faz 2 anos, 3 anos. Eu falei, cara, esse cara vai... Então assim, a gente olhou para isso e conseguiu reverter 20% dessa etapa do funil do CRM, porque fazendo perguntas, cara. Viu? Fala para mim. O que você está buscando num carro? Deixa eu te ajudar a encontrar a melhor oferta. Cara, isso é sensacional. Ó, você falou algumas coisas aqui que são extremamente importantes. Por exemplo, para você que está assistindo a gente, quer entender melhor, o que o Lucas falou? A gente faz todo um mapeamento da jornada desse cliente dentro da concessionária. Tá? Dentro da loja também. Então, assim, puxa, esse cliente entrou, ele não respondeu, o que eu faço para esse cara responder e resgatar esse cliente e trazer ele de volta? Aquele cliente que não comprou, só uma estatística aqui para vocês terem uma ideia. A gente acha que, o cliente não comprou comigo, eu acho automaticamente que ele já comprou com concorrente. Mas a gente fez uma estatística, 60% dos clientes que não compraram contigo também não compraram em lugar nenhum. Eles só adiaram a compra. E aí eu vejo o vendedor falar assim, eu não vou ficar jogando esse cliente na carteira. Cara, é o seguinte, de 10 clientes que passaram com você, de 10 clientes que passaram contigo e não compraram, 6 vão comprar no futuro próximo, né? Agora, você quer administrar esse cliente e vender daqui 2, 3, 6 meses? Você administra. Você quer ficar malhando e perdendo tempo? Cara, você perde. Então, assim, o que é mais inteligente para quem é vendedor? Exatamente. Aproveitar isso. Então, é muito bacana. Toda essa parte de inteligência de negócio, cara, a gente tem que estimular, porque aceitar que o meu vendedor coloca lá cliente perdido e eu não falo nada... É cultura, você não pode aceitar, cara. Fala, não, peraí, por que colocou? A gente faz uma análise e faz assim, o seguinte, essa semana você jogou 4 clientes pro perdido lá, o que aconteceu? Então, assim, a gente está implementando aqui agora um processo, né? Faz esse mix de cultura e processo. E beleza, perdido, beleza. Então fala assim, tudo bem, o nosso atendimento foi muito legal até aqui, entendo que você encontrou o vendedor mandar um áudio pro cliente perdido que já comprou em outro lugar. Ó que louco isso. De no máximo 30 segundos, falar, eu entendo que você já comprou em outro lugar. Eu fiz o meu melhor para te atender aqui. Você teria alguém da sua confiança, nem que a pessoa não esteja querendo comprar o carro agora, mas que no futuro que a pessoa for comprar, você possa me passar o contato dela agora para eu entrar, me apresentar e tal? Então, a gente está implementando ainda, não posso afirmar aqui que é uma cultura da empresa, mas está testando, porque aí tem uma pessoa no nosso time que, olha, você mandou 4 clientes essa semana aqui para o perdido. Me manda, por favor, os áudios que você mandou para a gente ver como é que tá aqui. Então, assim, é um processo. Só que assim, você aumenta a possibilidade... Porque às vezes a pessoa... Você deu um atendimento sensacional, a pessoa conectou, rapport, tudo. Só que, na hora, ela achou uma oferta melhor e varejo, seminovo, é isso, né? Só que você coloca esse processo no final dessa linha, olha isso, já te traz um lead novo, já te traz uma indicação, cara. Cara, olha que interessante. Nós implantamos um modelo de estrutura de BDC dentro de uma concessionária. A Rumo Norte, lá perto do aeroporto. Então, um abraço aqui pro Paulo Porangaba. O Paulo, o que ele fez, cara? Paulão, parceiro aí, abração. Cara, fantástico. Ele virou, ele falou assim, o que muitas vezes um gerente não topa fazer, ele virou e falou assim, eu quero que trave o encerramento de qualquer lead e só eu tenho acesso a encerrar. Ou seja, o vendedor tem que chegar para ele e falar assim, chefe, olha, esse cliente aqui... O Lucas veio aqui para a concessionária, eu apresentei isso, tal, foi assim. Não chegamos no preço que ele queria. Então, assim, o vendedor tem que chegar e provar. Cara, o Paulo, com pouquíssimas... Ele mexeu em um monte de coisa, tá? Mas, assim, esse foi um crivo que ele colocou. E ele colocou a concessionária que ele trabalhava lá, trabalha ainda, né? Ele colocou no nível A. A GM, ela tem, né? Nível A, B e C. E ele conseguiu colocar a concessionária na classificação A. Por quê?
porque ele modelou todo aquele processo e ele é um cara crítico em cima do processo, né? Abração para você, Paulo. Prazer. Ó, o filho dele trabalha na Nara Carangos com o Nara Amarildo. Carangos. Então, assim, o pessoal muito do bem. Sabe um cara que defende muito a cultura? O Amarildo Cruz, cara. Ele pega Esse é. desde a Via Mar, a empresa é dele, cara. Você não tem um abraço, cara, sensacional. Né? Tá fazendo um trabalho incrível. Cara, eu anotei tanta coisa aqui. Né? Primeiro eu quero falar que a tua cultura e teu tá tão top. Posso ir embora, Lucas? Você viu que ele não precisa. Você falou a mesma coisa no workshop, hein, cara? O cara Você viu? dominou lá. Você Tá louco. você acha que não precisa, né? Você pode tocar isso. Obrigado. Bora, Não. fechado. Ó, eu anotei tanto insight aqui, cara. Vou te falar. Vou até. Espero que você não cobre aí depois. Porque, ó, olha isso, cara. Cultura de prospecção. Né? A gente iniciou a empresa falando implantar uma cultura de prospecção. A gente nem fala mais isso no pitch comercial, né? A gente fala de outros, né? Cultura de feedback, né? Feedback constante. Eu, Daniel, a gente é chato, a gente faz. Ficou bom, não, isso aqui você falou muito, passou. Não sei se você lembra, na paz eu fiquei te pedindo feedback. Pô, tá legal. Isso aqui, vai mais, vai menos. A gente tem essa cultura de acompanhar as ligações e respostas de WhatsApp. Isso é uma cultura, né? E você falou uma coisa legal, cultura e processo. Você desenha o processo. E tem que ter a cultura do gerente defender isso, o dono ter a cultura de acompanhar se o gerente faz, né? Cultura de você trabalhar as suas redes sociais. Se você tem, por exemplo, um processo, um hábito de responder os leads através de um vídeo, isso é uma cultura. Sim. Aqui a gente responde os leads através de um vídeo de 1 minuto, chamando o cliente pelo nome. Então, cara, é incrível. Dani, vai lá que eu te interrompi. Não, cara. Tô empolgado bacana. aqui. Não, eu anotei mais uma aqui, já que o Lucas falou dessa questão de encantar e usar as perguntas poderosas para encantar um cliente. Tem uma que eu gosto muito, cara. Você vai lá, você negociou com o teu cliente e tal, você fez de tudo ali e o cliente mesmo assim ele levanta e vai embora. Tem um gatilho mental que é muito bacana, cara. Você chega pro teu cliente e fala assim, Lucas, cara, você me permite fazer uma pergunta para você antes de você ir embora? O cliente, claro, né? Primeiro que você gera uma curiosidade. Sim. Ele fala, claro. Fala assim, cara, eu me esforcei tanto para encontrar o veículo que você queria, me esforcei tanto para te dar um excelente atendimento e eu percebi que mesmo assim eu não consegui. Me fala, o que eu poderia ter feito para mudar essa situação? Vou falar para você, irmão. A tendência é o cliente desarmar. O cliente desarma, ele fala assim, cara, faltou tal coisa. Ele falou assim, poxa, você me daria a oportunidade de... A gente dá a objeção verdadeira, né? Cara, aí ele te dá a objeção... Porque assim... Você isola a objeção e dá a objeção você mostra para ele um grau de humildade... Uma vulnerabilidade também, né, cara? Já entendi que eu não vendi para você. Agora, antes de você ir embora, me dá um feedback, porque o vendedor ele tem que ter isso. Cara, eu não ganho nada pelo atendimento. Eu atendi o cliente não comprou, eu não ganhei nada. Então, assim, eu tenho que sair no lucro. A gente... Pelo menos um feedback, né? Cara, pelo menos um feedback. E o feedback vai me fazer ajudar. Cara, esse ensinamento a gente não pode deixar de falar. Foi com o Rodrigo Danic, ele me ensinou isso. Ele falou, cara, todo cliente que a gente faz de tudo para encantar, para atender, para vender. Se ele não compra, eu não quero mais vender para ele. Eu só quero um feedback para saber onde eu errei, o que eu posso fazer. Olha, cara, assim, é emocionante. Numa próxima, não é para você, não é mais para te vender. Agora eu só queria entender onde eu errei ou onde eu posso melhorar, pontos de melhoria, para que eu possa te atender, e isso vai me ajudar a melhorar para outros clientes. Isso é cultura. É você identificar as falhas, né, os motivos de não compra, que a gente falava no começo, a gente até perdeu alguns termos aí da cultura dele, falando de cultura. Então, cara, sensacional, cara. Tem uma passagem do Napoleão Hill da Lei do Triunfo, que ele fala assim, né, que tinha um consultor de negócio e tinha um comerciante na cidade que ninguém conseguia vender pro cara, e esse consultor de negócio, ele foi lá durante, vou chutar aqui, 5 semanas, 10 semanas, vender para esse comerciante e não conseguia vender para ele. Cada dia o cara dava uma desculpa. Aí chegou no final do período, o comerciante falou para ele, falou assim, cara, e Napoleão Hill, uma sabedoria aí que 100 anos atrás aí, né, e funciona até hoje. Então, e falou pra ele assim, falou, cara, mas eu não entendi por que toda semana você vem até aqui. Ele falou, não, você tá me dando um curso gratuito aqui de 10 maneiras que qualquer cliente lá fora vai me dar pra não comprar. Então eu tô arrumando aqui o antídoto pra essas 10 objeções aqui. Aí o cara falou, não, beleza, só por a sua ousadia eu vou comprar com você. Então, cara, a gente tem que tirar esse proveito de tudo. É o que você falou, se o vendedor tá ali... E outro, pro lojista, enfim, pro gerente tá ali também, a gente hoje começa a olhar pra CAC e sabe quanto custa uma visita, cara. Quanto custa um agendamento, quanto custa uma venda feita por assistência do pré-venda. Então, assim, você vai olhar para aquele cliente e vai tentar entender.
Lucas, só para você falar pra galera aqui o que é CAC, porque não é todo empresário como você que tem essa visão. CAC é o custo de aquisição do cliente. Então a gente faz, independente da forma como que você faz, né? Tem gente que coloca lá o total do salário do pré-venda ou não, mas a gente faz todo o custo de tráfego, de agência, tudo isso. E divide pela quantidade de visitas que conseguiu dentro daquele período e divide pela quantidade de sucessos que teve naquele período. Então, a primeira vez que eu tive acesso ao CAC, cara, eu falei, cara, eu vou queimar o network aqui, velho. Mandei mensagem pra um monte de gente. Mandei mensagem pra Raquel, mandei mensagem pro Guga Gadelha, mandei mensagem pro Jefferson. Falei, Jefferson do céu, quanto tá meu CAC? Cara, eu não preciso saber qual a empresa, é lógico que vocês têm, não tem como dar informação, mas, cara, só me dá uma base, não quero saber quem é, mas quanto que é a média de um CAC de uma operação que vende 100 carros por mês, tem 4 pré-venda e tal, então ele falou assim, não, cara, é tanto. Eu falei, nosso CAC tá... Então, assim, indicador, né? Indicador é sensacional. Eu falei sobre indicador na palestra, né? Indicador, se você trabalha sem indicador, você não consegue direcionar as coisas ali, então é melhor você ver aquela informação que tá ruim na hora e corrigir o curso e ajustar, montar um plano de ação é um pouco mais a longo prazo, mas você tá de olho naquele indicador doer, você põe o dedo na ferida ali, doeu pra caramba na hora que a gente viu o CAC. Mas a gente começou, aí vai lá, troca criativo, já melhorou, olha pra taxa de conversão diferente, já melhorou. Então, assim, indicador tem que olhar toda hora, cara. Isso que você falou é um negócio muito sensacional. É cultura fazer a gestão da empresa através de indicadores? Esses dias eu vi uma operação do Madeiro, coisa de Instagram, eu vi uma operação do Madeiro. Os caras têm um Power BI, né? Cara, mas é uma parede de fora a fora, cara. Porque os caras controlam tudo, absolutamente tudo. Quantas pessoas estão na loja, qual que é a média de tempo de um pedido. Então, assim, quanto igual mais... as lojas multimarcas, né? Mesma coisa. Desculpa, não aguentei, Lucas. Não, vamos Cara, é tão fácil fazer um indicador, a gente aprende, né? Você faz lá Eu a tenho uma ferramenta pergunta pra Google, você, pra cara. ajudar os lojistas que não fazem isso. Desculpa Vamos lá. O que mudou pra você? Porque eu tenho certeza que você evoluiu nesse tempo, né? Com essa questão de gestão, de liderança, de cultura. O que mudou pra você fazer essa gestão através de indicadores? Você olhar pra cultura da empresa. Fala aqui pro empresário que tá ouvindo a gente. Que mudou e que dica que você dá pra quem não... Na verdade, quando a gente vai crescendo na empresa, ela é, acho que, a maior, vamos dizer assim, projeto social que a gente pode ter. Porque nosso time ali são 44 pessoas, cara. São 44 famílias, então, que estão dependendo daquilo ali, que todos os dias entregam aquilo ali, né? Entregam o seu tempo ali, que é o ativo que a gente tem de mais precioso. Então, assim, é uma responsabilidade. Tem lojista, a gente estava falando isso aqui antes de começar, não faz uma DRE, não consegue olhar, passar a régua no final do mês e entender receita, despesa, para onde está indo. E é uma responsabilidade. Porque você tá ali, tem empresa hoje que a pessoa tá trabalhando que ela não sabe se o caixa tá saudável, se a empresa suporta mais 6 meses. É complicado demais. E o nosso ramo, ele é um ramo que... o Serginho Ferraz que fala, né? Se comprar carro fosse comprar por 60, vender por 70, era o melhor negócio do mundo. Mas é muito mais complexo que isso. Então, quando você começa a fazer essa gestão de indicador, cara, tem coisa que ali... A gente controla hoje mais de 90 indicadores na loja. Então, assim, alguns com uma periodicidade... Peraí, fala de novo aqui, por favor. Nós controlamos hoje mais de 90 indicadores, é cultura da empresa. Alguns com uma periodicidade mais espaçada, alguns são diários. Alguns são diários, mas tem uma rotina e tem uma constância nisso. Tem rotina, tem processo, então tem lá, abre o Google Agenda, a pessoa chega 5h25 da tarde, manda o print da tela do Google aqui pra gente, fala assim, ó, foi feito isso aqui, o indicador tá assim. Então assim, e cara, a gente faz tudo pelo Google, cara, não paga nada. Lógico, a Autoconf tem um respaldo sensacional sobre isso aí, porque traz muita informação. Só que assim, alguns indicadores é tudo Google, cara. É Gmail, é Google Forms, você faz o negócio. Então assim, e você olha pra coisa ali que você fala, cara, como eu nunca mais vou deixar de olhar pra isso aqui, cara? Ô, Lucas, olha que coisa interessante, cara. Teve um cliente nosso que ele virou pra mim e falou assim, cara, eu quero que numa visita sua, você venha olhar o nosso centro de preparação. Eu falei, bacana, beleza. Fui lá, peguei uma parte do dia, fui visitar o centro de preparação, vi algumas coisas e tal. E uma coisa que me chamou a atenção, eles não tinham indicadores, não expostos ali. E aí eu fui perguntar, e realmente eles não faziam o controle. Nossa. Uma pergunta que eu fiz para o centro de preparação, eu falei assim, qual que é o tempo médio de preparação? Aí eles ficaram, não sei. Foram lá, fizeram as contas.
34 dias. Nossa. Tempo médio de Eu já preparação. vivi essa fase já. Cara, o que que acontece? A gente fala dessa questão do giro de estoque, né? Da rentabilidade. Não dá para entrar aqui no detalhe. Vou falar disso lá na escalada. Uma pena que você não vai estar lá. Depois eu passo isso daí para você. Legal, Com certeza. legal. Vai ser um prazer de passar esse conteúdo. Mas o que que acontece? As pessoas não olham para isso. Então, assim, um mês, 34 dias como tempo médio de preparação, automaticamente, se você vende o teu carro em mais um mês, você está quebrando aquela rentabilidade em 2. Né? E a gente fala assim, puxa, não, mas eu tive um lucro bruto no veículo de 10%. Cara, já caiu para 5%, porque você pegou aquele mesmo valor investido e demorou 2 meses para entregar aquele resultado. Tô falando aqui... Na verdade, eu acho que de uma forma, né? Eu falei sobre isso na palestra lá, para trazer para a realidade de qualquer um. Quem tá assistindo, quem tá ouvindo, sabe quais são os indicadores que tem que olhar. Na verdade, assim, cada um adapta para sua realidade. A questão é tomar a decisão de olhar para os indicadores. Quais são? Tem gente que é bom pra caramba de receita, só que não olha para despesa. Aí o que adianta você trazer dinheiro no rodo se o balde tá furado? Não adianta nada. Então, tem gente que tem a operação enxuta, traz no detalhe, só que aí tá perdendo venda, não sabe por que tá perdendo venda, cara. Não olha pra isso, não faz essa pergunta pro cliente. Ô, Lucas, então, assim... às vezes a gente vai visitar a empresa que fala assim, pô, o cara fala assim, pô, Rafa, mas eu tô vendendo, velho, eu tô vendendo 50 anos. Não tá bom? Eu falo, depende. Eu não tô olhando quanto você tá vendendo, eu tô olhando quanto você tá perdendo. Você tá deixando dinheiro na mesa. E aí entra numa questão do ego. Porque o cara começa a falar, não, mas eu vendo 50k, eu venho esse prospect, esse Daniel aí querer falar que o meu giro, eu vendo 50k por mês, sabe quanto eu ganho vendendo 50k? Então, assim, a gente tem que ter, né, nesse conceito de growth, que tanto se fala, que é você buscar esse crescimento, essa evolução constante em todas as áreas, você tem que estar olhando constantemente aonde você pode melhorar. Eu e o Daniel, a gente é chato, né? A gente tem uns treinamentos que a gente vai, que o pessoal elogia, não sei o quê, e o Daniel a gente sai e fala, cara, não foi o nosso melhor. É melhoria constante, né, cara? Melhoria não, mas contínua. eu adorei, cara. Eu falo, cara, mas o Daniel fala, mas a gente não falou aprofundado. Cara, teve uma hora ali que o pessoal não estava tão conectado. Isso não é você ser ingrato ou você falar não, jogar o seu trabalho no lixo. É você ter uma cultura de insatisfação. Eu chamo isso de inquietude positiva, né? Tá bom tá. Grato sempre, né? Conformado nunca. Faz sentido isso? Na Lucas? verdade, assim, tanto o gestor de equipe comercial, a gente tem que fazer essa dança, vamos dizer assim. Quando tá confortável demais, a gente traz tensão. E quando tá tenso demais, a gente traz conforto. Nossa, que demais isso, cara. Porque exatamente assim, isso é o bate-alisa. E o indicador serve para você enxergar aquilo. Você fala, não, peraí, tá confortável demais, a gente vai começar a trazer tensão aqui, vamos mudar alguma coisa, vamos fazer novos acordos, vamos melhorar isso aqui. Então, cara, é sensacional olhar dessa forma para nossa operação. E é aplicável. Tem gente que tá assistindo e fala, putz, cara, a intenção de vir aqui, igual você fala, né, dessa melhoria de vocês, eu acho que o podcast é muito legal para isso aqui, porque, diferente de uma palestra, aqui você consegue trocar essa mentalidade, né? Você fala assim, não, cara, o pessoal aqui que assiste vocês, fala assim, não, peraí, no podcast, como é uma conversa um pouco mais informal, você consegue ver, assim, enxergar o mindset de vocês, enxergar que vocês saem da palestra, um vem no carro dando feedback pro outro, cara, ó que poderoso isso aí. E às vezes lá na palestra você não consegue transmitir isso aí. Então, essa linha de comunicação que é o podcast é sensacional para isso aí, né? Para acessar. O pessoal fala, não, como que o Rafa pensa? Como que o Daniel pensa? Então, é muito legal, cara. Cara, que bacana. Fico feliz com isso. Cara, tem que encerrar, Dani? Infelizmente. Eu não quero. Passou a plaquinha, né? Espera um pouco, ô Lucas, dá pra gente fazer... Sério, vamos marcar uma live pra falar só de cultura? Vamos, cara. Porque não dá, isso aqui não acabou, né? Vambora. Cara, de verdade, Lucas, assim, hoje tá sendo um dia... Eu quero vai lá, só tô dizendo assim. fazer um overview de tudo que a gente falou, porque... Cara, eu anotei muita coisa, bicho. Você não tem ideia. Desculpa, eu tava... A gente tá vivendo uma fase que a gente tá respirando cultura. E a gente descobriu. Então, quando você descobriu, a gente fala assim, cara, como isso é poderoso. Aí o nosso time falando, não, isso é cultura. Você fala, cara, peraí. E realmente, a cultura é o que as pessoas fazem quando não estão sendo supervisionadas. A cultura já existe. Se você tá no domínio, no controle dela ou não, aí é a questão. Essa cultura é a forte, mais liderança forte mais igual processos. a empresa forte. Exatamente, Nossa, vou linkar mais um. Cara, esse cara é fera, hein? Exatamente, cara. Cultura, vou lá, galera. Cultura forte, mais liderança forte,
mais processos fortes, obrigado pelo ensinamento, é igual a empresa forte. Exatamente. Você tem... Faz sentido, Lucas? Claro, cara, claro. A maior dificuldade é a gente conseguir transmitir o que fez o empresário, o fundador, o diretor, chegar até aquele ponto, a gente já falou sobre isso hoje, chegar até aquele ponto ali, ele conseguir ou escalar o negócio, ou manter o negócio sem depender, sem drenar tanto ele. Isso se resolve com cultura, processo, treinamento, cara. Cara, olha que coisa interessante, né? Você falou da gestão de indicadores. E tem muito lojista, amigo meu, inclusive, que vira para mim e fala assim, não, cara, isso daí é exagero, é ficar olhando muito pro detalhe. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa. A Prospect Pro, quando começou, porque era eu e o Rafa, cara, a gente conhecia todo mundo que a gente aplicava. Conhecia o gerente, conhecia todos os vendedores, tá? Eu conhecia, o Rafa conhecia. A empresa foi crescendo, chegou uma hora que o Rafa ficou no comercial e eu fiquei na frente da implantação. O Rafa já conhecia os gerentes, os donos, mas não conhecia todos os vendedores. A empresa foi crescendo, já fomos para um outro patamar. Eu, de gerente de implantação de projetos, eu virei gerente geral. Agora, chega uma hora, cara, que a gente já não conhece o pessoal que está para a base. Então, o que acontece? Conforme a empresa vai crescendo, a gente deixa de enxergar cada ponto, porque a gente é humanamente impossível. A gente não consegue estar em todos os clientes a todo momento, fazer tudo que a gente precisa fazer. Eu até tento, né, fazer você estar em dois lugares. Até tenta. A gente ainda não desenvolveu o dom da onipresença. Quando a gente desenvolver... Você fala isso há alguns anos para mim, né? Já tem um tempinho. Mas assim, é justamente isso. Conforme a tua empresa vai crescendo, você tem que ter informação que vem da base. E a informação que vem da base, nem sempre ela é tão verdadeira. E não por maldade. Às vezes você vai perguntar pro teu vendedor, pô, você tá fazendo isso? Cara, ele não quer chegar para você, que é o dono da loja, e falar assim, cara, não fiz. Né? E aí, muitas vezes, ele não fala totalmente a verdade. E o indicador, ele serve para isso. Né? O indicador, ele vai mostrar para você a verdade nua e crua em cima de resultado. Ele vai pegar todas as informações, vai trazer para você num dashboard. Exatamente, falou, dashboard, cara. O BI, né? BI, o que é? É Business Intelligence, é inteligência de negócios. Ele vai pegar toda a tua base de informações e vai trazer para você como se fosse um dashboard. O dashboard, só para a gente traduzir, é um painel de controle, tá? O que você faz quando você está dirigindo teu carro, que o ponteirinho chegou lá na reserva? Você fala, cara, eu tenho que parar no posto de gasolina, que senão o carro vai parar no meio do caminho. É um indicador essencial que tem que olhar toda hora. Tá? Bateu o olho, tá legal, tá dentro do patamar, joia, eu não vou ter que tomar ação nenhuma. Desceu, eu vou ter que tomar uma ação. Então o indicador, ele mostra isso. Se você precisa ou não agir, onde você precisa agir mais e como que você vai fazer para atuar. E fica muito claro, porque você olha assim e fala assim, não, cara, peraí, eu vou olhar para isso aqui, você consegue montar um plano de ação para reverter aquele cenário, seja de não faturar, não trazer aquela receita, ou o excesso de despesa que acontece muito na multimarca. Acontece, cara, é uma das maiores dores, muita gente é bom pra caramba de venda. Rafa, tem gente, eu conheço lojista, cara, que quebra vendendo 50 carros por mês, cara. Quebra vendendo, bate no muro acelerando. Por quê? Porque volta no ego. Ah, não, eu sou bom nisso aqui. Cara, aí você vai olhar, tá tudo assim, não tem indicador, não controla. O que não é visto não pode ser aprimorado, o que não é medido não pode ser aprimorado. A pessoa vai. E aquela história de quanto maior a árvore, maior tombo, o cara que tá vendendo bastante assim, se errar alguma coisa, porque até aquele processo, aquela volta, né? Você conseguir completar um ciclo. Então pega assim, garantia, pós-venda, são 3 meses de garantia. Então se você tá vendendo um carro sem qualidade, você não tá tendo um processo de captação bem feito, até você dar a volta, mudar a cultura, mudar o seu processo e conseguir zerar essa garantia errada que você tá fazendo, quem tá avaliando, avaliador que não tá usando o critério certo, cara, é arriscadíssimo você ficar esse período, você fica pagando a herança do passado aí. Então tem que olhar. Tem que olhar para a saúde do estoque, olhar para o ano, olhar para a quilometragem, olhar para tudo isso aí, para você ter um direcionamento. Falar, não, a gente vai atuar nesse ticket médio, nisso aqui. Então, na verdade, o intuito aqui é trazer alguns exemplos, né? E quem está assistindo, tomar a decisão, falar, cara, eu preciso olhar para isso aqui. Tomar essa decisão. Se tomar essa decisão, a gente já sai contente pra caramba. Falar, não, eu vou olhar para isso aqui agora, vou começar a medir isso aqui. E, cara, começa a virar natural. Você não consegue mais passar aquele período sem olhar para aquele número, porque é essencial para você tomar a decisão. Vira cultura. Vira cultura, cara.
Que demais. Ô, Lucas, o feeling do empresário, eu acho que ele tem que ser respeitado. Eu sou um defensor do feeling. Às vezes eu brigo com o Daniel e falo, cara, isso é meu feeling, né? Eu brigo com ele, né? Aí ele fala, não, tá bom. O feeling do empresário é muito importante do líder, né? Mas a gente tem que, eu acho que, somar o feeling mais a análise de dados. Então eu tenho dados, eu tenho o meu feeling. A gente não pode tomar decisão só através do feeling. Não, de jeito nenhum. Não é isso? Então a gente tem que fazer uma análise mútua. E assim, cara, eu fiquei curioso, você nem acabou nem falando da vida pessoal, você tem quantos anos, cara? 29. Não é possível, Daniel. Tem 29 cara, anos, você tá dando baile em empresário aí com 40, 50. Cara, eu adorei, eu quero uma segunda edição ou uma live no Instagram pra falar sobre cultura. Se você na hora, com me der essa certeza. oportunidade. Só marcar, cara, eu vou falar assim, de coração mesmo. Hoje tá sendo o dia mais incrível, assim, queria que esse dia não acabasse dele. Legal, cara, legal. uma dica final aqui pra nossa audiência sobre cultura, fala o que você quiser. Para quem não tem a cultura, para quem acha que isso é balela, que é clichê, agora se fala muito de cultura e tal, que dica que você dá pro empresário, pro lojista, que precisa, sei lá, trabalhar melhor a cultura, trabalhar melhor a gestão. Cara, eu não queria finalizar, mas Na verdade, eu vou dar uma dica dos nossos bastidores, que é um indicador, né? E depois eu amarrar isso aí com uma mentalidade que a gente tem que reverter. Então, assim, ó, um dos indicadores que a gente traz, né, quando você volta para a gestão de pessoas, é uma pesquisa interna. Cara, Google Formulário, para quem não sabe, põe no Google aí, Google Form é o negócio mais básico do mundo, mas assim, ó, você vai em algumas grandes empresas, eu fui fazer uma imersão um tempo atrás, numa mega empresa, 3 dias, Alphaville, o cara vai fazer uma pesquisa lá, Google Form. Então, é uma tecnologia, assim, acessível, gratuita e dá para você fazer hoje. Quem tá assistindo, fazer hoje isso aí. Pesquisa de satisfação dos colaboradores. Como que a gente faz? A gente faz lá, elabora 10 perguntas. Então, de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a comunicação do seu gestor, o quanto você concorda com isso e aquilo. É uma pesquisa de clima, vamos dizer assim, tá? A gente faz com uma periodicidade. Então, mede isso aí. Semestral? Não, é mensal, todo fim de mês. Todo fim de mês. E sai lá, né? Eu faço, nossos gestores, né? Os liderados respondem para os nossos gestores e os meus gestores respondem uma pesquisa minha. Então, a gente tem que colocar lá a nossa skin in the game, né? Tem que colocar a nossa pele em risco. Falar, não, peraí, cara, eu vou responder. Meus gerentes vão responder da diretoria também. Eu tenho que entender e eu tenho que mostrar essa empatia de querer melhorar. Então, assim, a gente faz... Cara, é poderoso porque você coloca a nota e coloca uma sugestão na frente sugestão de melhoria e ali traz a verdade, o que o seu liderado... Porque quem faz as coisas são as pessoas, cara. A gente faz o acordo, mas quem realmente executa são as pessoas. Então, se a gente não entendeu o porquê que elas estão ali, qual que é a dor delas... Cuidar das pessoas. Tem que cuidar. Então, acho que isso aí abrange... todos os ramos, porque empresas são feitas de pessoas para pessoas, então não existe, se você não souber lidar com pessoas, fazer gestão de pessoas, você não entende de empresa, né? E essa é um modelo super aplicável. O que você vai perguntar, aí cada um tem a sua realidade, entender do seu gestor, ouvir o seu liderado. Tomar muito cuidado com a reação, porque se você não mostra ali empatia, que você quer saber se ela tá legal, se o ambiente tá legal... Ela vai te dar um voto. Se no outro dia você chega pisando duro, tratando mal, você nunca mais vai ter a verdade numa pesquisa, porque a pessoa vai chegar e não vai responder mais a verdade. Então isso vira cultura. Mensal, Lucas. Mensal, cara, todo fim de mês. Semestral, trimestral, mensal, não tinha ouvido. Rafa, mas é muito simples de fazer. Animal, cara. Aí anotei. Você viu que eu tava A primeira reunião que a gente faz da gestão do mês, a gente olha todas as pesquisas, ela é oculta, porque o form você pode exigir o e-mail ou não, então ela é oculta para dar trazer a verdade ali, para dar uma segurança da pessoa falar. E a gente pega as piores notas, o feedback na frente, fala, vamos fazer um plano de ação para atuar em cima disso aqui. Então, tem que atuar, senão não adianta nada. Olha que interessante, cara. A primeira empresa que eu trabalhei era uma área de venda de produto eletromecânico e chegou uma pesquisa dessa, né? E na época a gente estava com muito problema de qualidade. E aí na hora que chegou para avaliar os departamentos, chegou na equipe de qualidade, a gente, não tá legal, não tá dando problema, o pessoal não resolve. E toda a área fez isso. Chegou na mão do meu gerente na época, ele viu, ele falou assim, vocês estão doidos, né? Se eu mandar isso daqui para frente, eu vou ter briga aqui na empresa. Pode refazer. É cultura. Aí eu falei, a cultura aqui é o quê? A cultura da enganação. Me engana que eu gosto. Então, assim, o quanto a gente realmente tá aberto a olhar aquela avaliação e falar,
ponto de melhoria. Eu tenho que melhorar. Tem que melhorar. É esse feedback entre vocês. E vamos dizer assim, e uma mudança de mentalidade que é o final, que é assim, é para trazer a minha mensagem, para trazer o meu intuito de vir até aqui, de somar, de trazer isso aí com vocês. Lá, Lucas, que vai ser muito boa essa aí. Na verdade, assim, a nossa realidade hoje, não vou falar só geração, mas o mundo hoje está muito imediatista. O mundo é muito quer as coisas prontas, se não confia no longo prazo. Então, assim, muito maior do que o que vai fazer, o que você vai medir, é o porquê você vai medir. Então, assim, para a gente confiar nisso, confiar exatamente nesse tipo na cultura, confiar nos indicadores. Na verdade, a gente quer as coisas prontas. Então você fala, um Form é fácil, um BI é fácil. Cara, você vai lá. Então, se não tem um Form BI, exporta lá do Excel, exporta alguma planilha e senta um tempo para analisar aquilo. Porque a gente vai muito no feeling, né? O pessoal vai muito no feeling. Então, assim, pessoal, para tentar reverter essa mentalidade de imediatismo, eu tenho pesquisa de clima que a gente vem atuando, melhorando há muito tempo. Tem indicador na loja que a gente sabe que é a longo prazo, que é 6 meses para você reverter. Só que é o dia a dia. Todo dia você tem o compromisso de estar ali. Já vai estar ali mesmo? Vamos fazer acontecer. Então a gente tirar essa cultura também, né? Imediatista da gente querer as coisas prontas e começar a fazer, confiar no longo prazo. Porque lá na frente a conta fecha, as coisas acontecem, você olha de uma maneira diferente e fala, caramba, como isso aqui cresceu, como tá acontecendo. E é o básico bem feito. São coisas simples, cara. Você viu, a gente revisou a palestra lá, são coisas simples. É coisa que a gente fala, não, vou trazer o pessoal de fórum lá. Cara, você vai ver, a pessoa vai... É a mesma coisa que você tá vendo ali, só que com uma qualidade, com uma técnica diferente. Então, confiar no básico bem feito. O nosso mercado é desafiador pra caramba, mas a gente que respira, que tem esse DNA aí também, quando consegue encaixar as coisas também, é muito gratificante, cara. Animal. Cara, eu adorei. Eu quero falar sobre felicidade. Só pra, assim, eu vi uma empresa que tem um consultor de felicidade. Eu achei incrível. Porque o empresário falou assim, né, no podcast... Eu quero pessoas felizes aqui, com brilho no olho, que amam a cultura e felizes. E eu não quero mais RH aqui, assim, tem até o RH e o DP, mas assim, além do RH e do DP, melhorando minha fala, eu quero um consultor. Então ele elegeu, até ligado ao RH, uma pessoa que que é a pesquisa mensal que você faz, que as pessoas têm que ser felizes. Então, assim, isso eu achei incrível. Porque as pessoas que, o Jefferson chegou pra mim outro dia e falou, cara, eu adoro trabalhar aqui, eu me encontrei. Esse salário é emocional. De verdade, cara, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Se for continuar essa batida, essa pegada nossa aí, eu me vejo aqui durante anos. Nossa. Eu quase comecei a chorar. Franco, né? Um abraço pro Jefferson, pro Franco, até me emocionou. O Franco fez na convenção, ele foi lá na frente e falou, quero dar meu depoimento. Eu amo trabalhar aqui, eu amo o que eu faço, eu me encontrei, lembra? Cara, é sobre isso, entendeu? Felicidade, né? Eu vi uma definição de felicidade do Tony Robbins, o cara fala assim, que, cara, felicidade é progresso, cara. Então, assim... Olha... Então, quando confiar no longo prazo, a gente quer as coisas prontas, mas você percebe que felicidade é progresso. Você fala, tem isso aqui, vamos reverter. Cara, é progresso. É aquele dia tá melhor, vai ter dia que é desafiador, a gente sabe disso, né? Então, assim, eu vou aproveitar esses dias desafiadores aí e agradecer a minha esposa, porque, cara, só as nossas esposas sabem o quanto é aquele dia que não deu certo, aquele dia que ela chega, você quer só ser ouvido e entender que, cara, vamos ressignificar, vamos trocar essa energia aqui e começar de novo, mas, assim, felicidade é progresso, cara, é você progredir, você tá melhorando, tá em melhoria contínua, então, cara, é uma mentalidade sensacional, velho. Pra gente fechar, eu não posso deixar de falar numa cultura que a gente tem dentro da Prospect Pro, que essa última semana me deixou muito feliz, cara. Na sexta-feira passada, a gente levou mais 2 outros consultores, mais 2 novos consultores ao status de instrutor da Universidade Web Fenabrave, cara. A Fenabrave é uma federação de concessionárias, né? Ou seja, tem lá concessionária de moto, caminhão, ônibus, trator, implemento rodoviário, implemento agrícola, quer dizer, tudo que tem ali um motor e se move está dentro da Fenabrave. E hoje nós somos em 7 profissionais dentro da Prospect Pro, dentro do time Prospect Pro, que é instrutor dentro dessa universidade. Então, cara, pra gente é um prazer. Mês que vem mês que vem não. Mais pra frente aí a gente vai ter mais uma outra pessoa. Então, assim, cara, Prospect Pro é cultura de
conhecimento, é cultura de inteligência, de formação de pessoas, e eu me orgulho muito disso, né? Quero fechar aqui com uma frase do Newton, cara, que eu usei na nossa convenção do final do ano passado. Que o Newton, ele fala o seguinte: se um dia eu conseguir olhar e chegar mais longe, foi porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Então, a nossa equipe é uma equipe de gigantes. Rafa, eu falo que a gente tá... Eu tô muito feliz com a equipe que a gente tá. A gente conseguiu... Melhor versão que a gente já teve é a melhor atual, versão cara. até agora é dessa equipe. Então, Tenho muito orgulho. Gratidão a todos os nossos colaboradores e amigos, né? Porque temos muitos amigos de verdade lá. E sem eles, sem você, né? Você é o maestro, cara. Se não fosse esse cara aqui para pegar Ele e criar o método, curva, tirar aqui da minha cabeça, ele é fera demais. Cara, adorei. Não, é difícil acabar. A gente vai fazer uma... Eu te prometo para te convencer. Deixa eu vender para ele agora o término. A gente vai fazer uma live e uma segunda edição com o Lucas. Eu te prometo. tá bom. Beleza, show. Fechou. Lucas, gratidão, meu irmão. Obrigado. Cara, que aula, velho. Eu anotei muita coisa, velho. Que isso, tá louco. Você deixa eu colocar esse conteúdo na minha palestra Tá de louco. diretores, cara? Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu adorei. Corrente cara, do bem, corrente do que bem. demais, cara. Aproveitar para mandar um abraço pro nosso time aqui, que, cara, a gente também tá vivendo aí com essa cultura, a gente tá vivendo nossa melhor versão de time muito forte. Nós temos um turnover baixo no nosso time comercial, então, assim, tem conseguido cuidar das pessoas, isso é um problema no varejo, no nosso ramo, então a gente tem conseguido aí cuidar das pessoas, agradecer todo o nosso time de gestores aí, Pablo, Paulo, Naldi, Samuel, cara, os caras são sensacional, Júnior, os caras são, dão sangue ali mesmo, o cara respira a empresa. Então a gente tem aí vários projetos de expansão e agradecer todo o nosso time, toda a nossa equipe de vendas, todas as nossas equipes, porque quem realmente cria, quem faz acontecer são eles, cara, e tem todo o mérito, em todo lugar que eu vou, eu coloco, cara, o mérito é deles, são eles que fazem, são eles que respiram isso aí, e tem que ter todo esse crédito mesmo, tem que ter reconhecimento, tem que ter crescimento. Então, vocês podem ficar tranquilos que a gente está aqui e está buscando crescimento, está buscando mais oportunidade para vocês, para a família de vocês, e vamos chegar lá, vamos sonhar junto, cara. Demais, cara. Dani, com você aí, cara, que eu tô meio balançado. Vai lá, Dani, vai lá, me ajuda aí. Pessoal, se fez sentido para vocês, se vocês gostaram dessa live, se vocês conhecem alguém que vale a pena passar essa live para que eles conheçam um pouquinho a respeito disso, que fale um pouquinho mais sobre cultura. Eu acho que isso daí é extremamente importante. Então, segue, compartilha, não guarda para você não, multiplica isso, cria a corrente do bem aí com vocês, que vai ser um prazer para a gente estar aí junto e participando disso. A gente faz isso daqui com muito prazer. Eu falo que é um investimento ainda a gente coloca dinheiro aqui para fazer isso acontecer, mas a gente tem um propósito, que é de levar essa cultura para frente, né? Amanhã ou depois a gente sabe que nesse mundo ninguém fica eternamente, mas vai ficar registrado para as próximas gerações aí. E lembra, Lucas, do fechamento? Se de alguma forma a gente conseguiu... Quer fechar? Bora! Então, para quem está assistindo, se de alguma forma o que a gente trouxe de informação aqui, que do lado de cá, sentindo que é a melhor intenção de trazer para vocês, né, essa troca, o que dá certo nas empresas que passam por aqui, o que dá certo na cultura, se de alguma forma a gente conseguiu acessar, despertar 1% de mudança, que é o necessário, é 1% a cada dia, a gente encerra esse podcast com muita felicidade. Pô, que alegria, velho. Pô, obrigado, irmão. Show de bola, cara. Nossa, foi demais mesmo, cara. Eu vou até... obrigado, cara. Gratidão, meu irmão. Valeu. Galera, é isso aí. Essa foi mais uma edição do ProspectCast. Eu adorei, tô emocionado. Nossa, que dia, cara. Queria que não acabasse. Espero que todos sejam desse nível pra cima. Que aula, Lucas. Você é um cara que me inspira, irmão, de coração. Quanto conhecimento com 29 anos... Eu não tinha esse... Cara, de verdade, cara, eu não tava nem perto do que esse fera tá. Essa live vai ser pré-requisito no nosso conteúdo de cultura, viu? Total. Não, por favor, anota isso. Eu coloquei no grupo também para todo mundo assistir a Prospect Pro. Faço questão. Galera, foi muito bom. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com mais pessoas. Se inscreve no canal. Gratidão. Isso é Prospect Pro. O resto é mimimi. Tamo junto e até o próximo. Até, galera.